Você está no canal Chef Sandra Maciel e aqui você vai aprender panificação e confeiteria inclusivas. Para você que me pediu o fermento natural, levain, que tem sensibilidade ao fermento comum que se vende nos mercados, o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco instantâneo. Aqui está uma receita ótima, fácil de fazer e barata. Eu gostaria de agradecer ao Renê, do Pão da Casa, youtuber que a minha filha Camila, da Casa da Videira, indicou, e que é dali eu tirei a inspiração para desenvolver esse fermento. Eu fiz com 3 grãos, com o grão de arroz, com o grão de trigo sarraceno, que na verdade de trigo só tem o nome porque ele não tem glúten, e com quinoa, com sementes de quinoa. Eu liquidifiquei, pulverizei no liquidificador e fiz o fermento. Eu consegui um ótimo resultado com esses 3 grãos. Mas para facilitar o seu trabalho, eu fiz também com farinha de arroz branca, pronta já, comum. É fácil de fazer, fica perfeito e você vai fazer pães ainda mais saborosos. Ninguém vai acreditar que não tem glúten, não tem leite, não tem soja, não tem ovos e não tem fermento. Acredita nisso? Se é a primeira vez que você está conhecendo esse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma grande alegria compartilhar meus conhecimentos nessa área. Há 20 anos pesquiso panificação e confeitaria inclusivas, devido às minhas próprias sensibilidades e alergias que eu tenho. Eu tenho esse GNC, sensibilidade ao glúten não celíaca, mas na verdade o que me faz mais mal é o leite, não o glúten, não o trigo. Inventei tomar um café com leite, eu estou inchada porque leite me faz muito mais mal que o glúten. Se você achar algum vídeo aí, encontrar algum vídeo que eu estou inchada, é porque eu tomei um pouquinho de leite, eu tomei um iogurte, eu comi um pedacinho de queijo. Mas é assim mesmo, deixa pra lá, vamos que vamos. A minha cozinha, na verdade, funciona como um laboratório. Estou aqui sempre inventando, escrevendo, anotando, observando, fazendo novos pães, novas bolachas, novos bolos. E sempre vou criando a partir daqueles que me pedem. Aqueles que me pedem, que dizem o que mais precisam, eu vou fazendo. Normalmente o que mais pedem é pão. E eu sei que muitas pessoas têm sensibilidade ao fermento. Muitos seguidores me falam que não podem fermento biológico, outros não podem fermento químico. Então esse vídeo aqui vai ajudar bastante essas pessoas. Sem contar que fica muito mais gostoso. A Ana Paula, minha filha, fala que muda completamente o sabor. Realmente fica bem diferente. Nós vamos inventar muitas coisas com esse fermento. Eu resolvi gravar com a farinha de arroz porque ela não tem sabor, ela é praticamente neutra. Agora, se você tem sensibilidade à farinha de arroz, faça com quinoa ou com sarraceno, que eu falei para você que dá super certo. Aqui em Curitiba, no Paraná, né, Brasil, é uma cidade um pouco fria. E é para que se complete esse processo de fermentação para fazer essa massa madre, é bom que esteja um pouquinho mais quente, acima de 25 graus. Então, usei o recurso de aquecer o meu forno elétrico por alguns minutos, bem morninho, 40 a 50 graus, só que depois eu desligo, espero esfriar um pouco, né? E coloco ali a massa, o fermento, que ele vai crescer melhor com calorzinho. Nós vamos usar 50 gramas de farinha de arroz branca e 50 gramas de água fria para iniciar o fermento. Mas veja, não é bem assim, porque depende se a sua farinha tem mais ou menos umidade. Eu vou deixar um pouco livre. Se você tiver uma balança, você pesa com a balança. Se você não tiver, eu vou colocar aqui em xícaras para que você também possa fazer esse fermento. Para mim, na primeira vez, foi 65 gramas de água. Eu vou mostrar a textura, o ponto, para que você acrescente um pouquinho mais. Às vezes poderá precisar acrescentar uma colher de chá, uma colher de sopa a mais de água. Porque se a massa ficar muito seca, não dará certo. Tem que ficar uma massa cremosa. Também não posso afirmar que deve ser feito em recipiente de vidro, porque fiz em recipiente de inox e deu certo. Se você não tem uma boa balança digital, assista ao primeiro vídeo do canal para aprender a usar de maneira correta as colheres e xícaras medidoras. Você vai precisar de 1/4 de xícara de água e 1/3 de xícara e uma colher de sopa de farinha de arroz. Lembrando que a água deve ser uma água boa, mineral ou filtrada. Se você não tem sensibilidade ao glúten, pode substituir a farinha de arroz por trigo. Ou ainda, pode substituir a farinha de arroz por farinha de quinoa ou por farinha de trigo sarraceno. Misture a farinha com a água e mexa bem. Observe a consistência. Você precisa obter uma massa cremosa.
No meu caso, eu precisei adicionar um pouco mais de água. Bata muito bem, durante 5 minutos. Tem que bater bem batidinho, 5 minutos. Depois cubra a mistura com um pano e coloque em um local protegido do vento. Se tiver um armário ao lado de um fogão, é um bom lugar para colocar o seu levain. Após 24 horas, você vai alimentar o seu fermento. Repita o processo do primeiro dia. Coloque 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Bata muito bem por 5 minutos até obter uma massa bem lisa. Cansa um pouquinho, mas vale a pena. Olha como está ficando bem cremoso. Fica bem cremoso. Cubra com um pano e coloque num local protegido do vento. O forninho com a luz acesa é um bom local para guardar o seu fermento. No terceiro dia, você repete o processo. A minha mistura está começando a fermentação. Esses 5 minutos parecem um século. No quarto dia, meu levain está praticamente pronto. Com o artifício que utilizei de colocar no forno morninho, apressou o processo de fermentação. Coloque novamente farinha e água e bata por 5 minutos. Quase terminando os 5 minutos. Agora parece que já fermentou novamente, já está alimentado, ó. Pode ser que você precise de mais dias para concluir o seu fermento. Agora eu vou guardar em um pote e colocar na geladeira. Está pronta a massa madre. Vou colocar nesse pote de vidro, você pode colocar no pote que você quiser. Pode ser num pote de conserva, um pote de vidro, tá? Não feche hermeticamente. Você vai poder usar toda a sua criatividade para usar esse fermento natural. Você pode usar ao natural, você retira da geladeira a quantia que você quer e coloca no pão, ou você pode ativar o fermento. Você coloca mais uma quantidade de farinha, mais uma quantidade de água, que eu vou explicar direitinho no vídeo, bate bem, espera que ele comece a fermentação novamente, retira o que você quer usar e coloca o restante na geladeira. Se você cuidar bem desse fermento, ele vai durar para a vida toda. Mas se você deixar ele morrer, terá que fazer o processo novamente. Quando o fermento morre? Quando ele fica aguado, fica uma pasta firme embaixo, fica a farinha embaixo e o líquido fica em cima. Aí o fermento morreu, entre aspas. Você pode descartar que ele não serve mais. Como falei anteriormente, você pode fazer o pão pegando um pouco da massa madre da geladeira e colocando diretamente junto com os outros ingredientes do seu pão. Ou você ativa o levain novamente, coloca mais farinha, mais água, bate por 5 minutos e espera a massa começar a fermentação. Aí você retira a quantia desejada e coloca o restante na geladeira. O seu levain ou fermento natural precisa ser alimentado. Se você não faz pão toda semana, você precisa observar o fermento. Normalmente em 6 ou 7 dias ele já está juntando água. Se ele juntar água e virar uma pasta embaixo, é porque o fermento morreu. Você perde o seu fermento. Então eu sugiro que você fique atendendo, olhando na geladeira, como ele está, e vai alimentando com água e farinha. Eu sou contra jogar fora, contra o desperdício. Então você pode, se o seu fermento aumentou muito e você não fez o pão, que tal compartilhar com o seu amigo, com sua amiga, o seu levain? Ele vai amar essa ideia.
De todos os pães que eu faço, o que eu mais gosto é o ciabatta. E eu fiz aqui para mostrar para vocês o resultado. Quem já fez curso comigo aqui em Curitiba, ou quem já comprou meu pão ciabatta, sabe que ele é uma delícia. Hoje não estou mais fazendo pão para vender, mas veja, ele é muito gostoso. Ele é firme, bem crocante, bem durinho, porque eu não gosto de pão mole, pão macio. Eu gosto de pão crocante e de preferência como quentinho, saindo do forno. Ficou uma maravilha. Imagine esse pão, sem glúten, sem leite, sem ovos, sem fermento industrializado e ainda mais sem açúcar. Mas isso é assunto para outro vídeo.